Curto versus longo prazo. Esse aqui é um dilema importante quando a gente fala de investimento. A gente precisa entender isso. Que, na verdade, essa é a base. Se perguntar tudo que eu falei aqui até agora, tem que poupar todo mês alguma coisa. Beleza, intuitivamente as pessoas sabem disso. Mas por que as pessoas não fazem isso? Tem uma diferença entre você saber de alguma coisa e você colocar isso em prática. E aí eu vou contar a história de são dois aqui, né? Jovens irmãos. Dos jovens irmãos, investidor e carpedinho. Pode ser tanto 2 numeral como aqui o 2 com artigo, né? Então, tinham 2 irmãos que era um investidor e o outro era o carpedinho, aquele cara que dizia assim, não, todo o dinheiro que eu recebo eu vou gastar porque eu quero aproveitar a vida. O investidor dizia assim, não, vou gastar uma parte, aproveitar outra parte eu vou poupar. E aí esse irmão investidor, preocupado com o outro irmão, ele falou assim, mas por que você não poupa alguma coisa para ir para sua aposentadoria, para você aumentar seu patrimônio, enfim. E o irmão carpedinho disse assim, eu não faço isso, porque se eu poupar um pouco todo mês, e eu demorar anos para você virar rico, não sei se eu vou morrer. Então, entre eu ficar aqui me sacrificando, deixando de aproveitar a minha vida, e eu escolher uma coisa que é incerta, eu prefiro aproveitar logo. Né? Minha vida com o dinheiro que eu tenho. Porque é incerto quando eu vou morrer. E a tristeza dessa história está no fato desse irmão carpedinho realmente ter morrido. Tá? Mas antes dele morrer, o irmão investidor convenceu ele com a seguinte história. Os dois eram jovens, tinham faixa etária de 20 anos. E foi a questão da estatística. Isso aqui é uma coisa válida em várias esferas da sua vida. Sempre se coloca ao lado das estatísticas. Tá? Sempre se coloca ao lado das... Por exemplo, investir em aposta. Seja lá qual for. Aposta de futebol, aposta de loteria. Estatisticamente, quem ganha é a casa. Se você não estiver do lado da casa, esquece. Sempre esteja do lado de quem ganha estatisticamente. É claro que vai ter alguém fora das estatísticas. O cara ganhou na loteria, ok. Mas você vai se colocar sempre do lado das estatísticas. Então, imagina que o cara tivesse 22 anos. E a expectativa do brasileiro hoje, 2023, é 77 anos. A expectativa de vida média do brasileiro. Então, o cara ainda tinha 55 anos para viver, de acordo com a estatística. Será que ele vivendo carpe diem a vida toda, ele ia ter alguma melhora de vida? Provavelmente não. Então, estatisticamente, se você poupa ali durante 10, 20 anos, pegando 10 anos que ele poupa, ele consegue ter patrimônio suficiente para ter outras experiências de vida. E aí, de novo, vem aquilo que eu falei anteriormente, a questão da sua filosofia. O que é ali, o que é a independência financeira para você? Se para ele ser feliz, ele precisa, por exemplo, todo final de semana ele vai para uma festa, ele gasta o dinheiro dele com isso. E para ele isso é suficiente para ser feliz. E ele quer fazer isso durante 20, 30 anos. A gente não faz juízo de valor. Se essa é a opção de vida dele, ok. Mas, por exemplo, para mim, eu não quero ter durante 30 anos a mesma diversão. Eu já frequentei, por exemplo, festas quando eu era mais novo. Isso eu já fiz na minha vida. Hoje eu já quero outras coisas. Eu penso em conhecer outros países, por exemplo. O cara que não poupa dinheiro, ele só vai ter aquela diversão a vida toda dele. Final de semana eu quero beber aqui em casa assistindo o jogo. Ok, você vai passar 30 anos fazendo isso. Eu não estou fazendo juízo de valor. Se essa for seu modelo de felicidade, tranquilo. Mas particularmente não é o meu. Tá? Não que eu não goste disso. Eu gosto de, tomar uma cerveja e assistir um jogo de futebol. Mas eu não quero só isso para minha vida. E aí, para você ter mais outras coisas na vida, você vai ter que poupar. Beleza, a expectativa do brasileiro é 77 anos. Mas conhecer, eu tenho 70 anos, professor. Alguém está assistindo aqui. Poxa, eu tenho 7 anos de vida, então eu vou viver carpe diem. Acontece que essa expectativa aqui, quando vocês veem, é a expectativa ao nascer. E estatisticamente, conforme avança na cidade, a nossa expectativa de vida vai aumentando. Porque se não fosse assim,
Por exemplo, se você tem 70 anos, sua expectativa de vida é 70 anos, já era para você estar morto. Então, vai aumentando porque outras pessoas vão morrendo e a expectativa de vida vai aumentando. Tem uma explicação estatística para isso, tá? Então, por exemplo, no Brasil, quem tem 70 anos hoje tem uma expectativa de viver mais 15 anos. Pode ser que viva menos ou pode ser que viva mais. Se a pessoa passa ali por 75 anos, né, depois de 5 anos, essa expectativa de vida aumenta. Porque entre 70 e 75 anos, e 5 anos outras pessoas morreram. Basicamente é isso, tá? Então, pessoal, por mais que tenha resultado numa fatalidade ali, o irmão investidor não deixa de estar errado. Porque, de fato, o irmão Capedinha acabou falecendo. Só que o irmão investidor está do lado... Aliás, não deixa de estar certo, tá? Perdão. Está do lado das estatísticas. Teoricamente, o irmão Capedinha já tinha muito mais anos de vida. E então se coloca do lado das estatísticas para você melhorar suas experiências, né? Poupando parte. Aqui o exemplo que eu dei foi viajar ali pelo mundo, né? Você vai melhorar, né? Imagina que você tem a ideia de viajar. É uma das coisas que você quer fazer na sua vida, conhecer vários locais. Beleza, eu começo a poupar dinheiro, o patrimônio começa a me ajudar, eu começo a investir em novas habilidades para ter uma melhor renda. E aí, eu começo viajando pelo Brasil. Quero conhecer ali várias regiões do Brasil. Quero conhecer, eu nasci no norte, quero conhecer ali. Hoje, graças ao meu esforço, posso dizer assim, eu já conheço todas as regiões do Brasil. Mas eu tenho vontade de conhecer todos os estados. É mais barato do que você conhecer outros países da América Latina. Depois que você conhecer, por exemplo, as regiões do Brasil, eu quero mais experiências agora conhecer os países da América Latina, que estão aqui próximos. Depois a Europa, que é mais caro. Você vai melhorando suas experiências, não melhorando entre aspas, né? Mas assim, fazendo experiências que são mais caras. Isso que eu quero dizer. Não necessariamente são melhores. Pode ser que você ache melhor estar no Uruguai do que estar em Portugal. Ok, mas você concorda que para ir para Portugal é mais caro do que para ir para o Uruguai. Então, assim pode ser uma casa, por exemplo. Você começar, eu quero morar numa boa casa. Ok, hoje você não pode não ter dinheiro. Mas você vai acumulando ali patrimônio, a renda desse patrimônio vai lhe ajudando. Você não precisa toda a renda proporcionada pelo patrimônio você reinvestir ela, pode ser que você use parte dela para o consumo. E você usa essa renda ali para comprar, para morar cada vez em uma casa melhor, né? Já moro uma casa assim, aí eu vou melhorar um pouco, depois eu vou melhorando um pouco, até chegar na casa ideal que você queira, ou no carro que você queira, se esse for seu propósito, né? Ir melhorando o carro. Aí a pergunta clássica é quanto poupar todo mês? A resposta é quanto der, não tem, isso aí alguém pode pensar, devo poupar 10, 20, 30, quanto mais você conseguir, melhor. Tá? Quanto mais você conseguir, melhor, mas é claro, não vai ficar também... o pessoal criticou muito o primo pobre, né? Uma das coisas que ele falou, você deixa de tomar o cafezinho para poupar. Calma, né? Não é bem assim, né? Eu acho que você tem que ter mini recompensas pelo esforço que você fez. Por exemplo, eu consegui poupar bem esse ano, deixa eu fazer aqui uma viagem. Deixa eu fazer aqui, durante algum tempo, eu consegui poupar bem. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ir num show de uma banda que eu gosto, sabe? Essas coisas, não é fazer isso toda hora, se você não tiver condições. Mas é de vez em quando para você, até mesmo a sensação de você dizer eu me esforcei para estar aqui, vai fazer com que você aproveite melhor aquele momento. Tá? Porque ele é fruto ali da sua dedicação, do seu esforço, do seu tempo, que você teve que sacrificar várias outras coisas para estar ali naquele momento.